Fala galera, meu nome é Everton, professor de História. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante para o curso de vocês, da Belle Époque ao imperialismo europeu. Vamos lá? Bom, o que é essa Belle Époque, né? A Belle Époque ela tem um marco importante, 1871 a 1914, são duas datas relevantes. A primeira data ela tem dois acontecimentos. Um, a gente chama de Comuna de Paris, que é um reflexo da Guerra Franco-Prussiana, né, que vai culminar na unificação da Alemanha. E em 1914, nós temos o início da chamada Primeira Grande Guerra, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas é a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque é um entusiasmo europeu, né, que prega a modernização e o progresso. Então, a gente tem a comunicação, tem a teoria da relatividade do Einstein, tem a questão do automóvel, que é um reflexo da chamada Segunda Revolução Industrial. Então, a gente tem todo esse segmento que a gente chama de revolução técnico-científica. Mas, para quem é essa Belle Époque? É isso que a gente tem que pensar. A Belle Époque é para uma classe específica, né, chamada burguesia. Então, se a gente tem uma burguesia que está usufruindo de todo esse progresso, de todo esse avanço científico, em contrapartida, a gente tem outra classe que não tem esse acesso, que a gente vai chamar de contradição da Belle Époque. Contradição da Belle Époque, o outro lado, debaixo do tapete. Se a gente tem indústria, a gente tem trabalhador. O trabalhador, com condições insalubres, com condições péssimas, carga de trabalho, jornada de trabalho, sem perspectiva nenhuma, sem acesso, enfim, trabalha e não tinha uma identidade ainda de classe. Então, por conta dessa exploração, dessa consequência da Revolução Industrial, a gente tem nas teorias do socialismo, né, a priori a gente tem o socialismo utópico, né, que não deu muito êxito, não teve muito sucesso, porque propunha uma ideia de um mundo onde você tem o burguês e o proletário numa harmonia, né, mas a gente tem o Marx com o socialismo científico, né, que vai criar uma identidade de classe. A gente tem alguns movimentos importantes nessa época, a gente tem, por exemplo, o cartismo, que é um movimento onde o trabalhador começa a fazer manifesto através de carta, redução da jornada de trabalho, salário, enfim. A gente tem o ludismo, que é um movimento mais radical, quebradeiras de máquinas, né? E a gente tem um movimento muito importante até para o feminismo, que é o sufragismo, né? A mulher participando de sociedade, voto, enfim. Cabe uma análise também, né, que a mulher, pior que ainda que o homem operário, tinha outras mazelas, a questão da gestação, né? Então, a gente tem dois lados desse século XIX europeu. A gente tem um lado belo, para a burguesia, e a gente tem um lado daqueles que não estão no controle do Estado, não estão no controle da superestrutura, que são apenas modo de produção. Segundo Marx, alienado, sofrendo com a mais-valia, né? Outra consequência importante da Revolução Industrial, além da Belle Époque, além da contradição da Belle Époque, é a questão da estrutura da economia, ou seja, a economia ela caminhou num progresso, num crescimento, e esse crescimento culminou numa crise econômica. Não tinha mais mercado consumidor na Europa, a gente não tinha também mais matéria-prima e nem mão de obra barata. Consequência disso, corrida imperialista. Na Europa, para tentar sanar essa saturação econômica, a Europa começou a buscar novos mercados. O imperialismo europeu é voltado principalmente para a África e para a Ásia, né? Mas como justificava esse imperialismo? Não é simplesmente eu vou lá, eu vou entrar no seu país, acabar com a sua cultura, explorar seus recursos, não. No século XIX também a gente tem as chamadas teorias evolucionistas, que justificavam o imperialismo, né? Então essas teorias evolucionistas, a gente tem um positivismo, que é essa superioridade europeia, a gente chama de missão civilizatória, né? Superioridade racial, o homem branco com o fardo de ter que levar o progresso, a ciência para as regiões que não tinha, assim como na África e na Ásia. E o darwinismo social, que é essa questão, né, do homem branco ser mais evoluído, mais responsável por essa questão da civilização. Então essas teorias evolucionistas vão justificar essa ação imperialista na busca de novos mercados. Porém, se a gente tem uma corrida, a gente tem competição. E competição leva a tensão e rivalidade, né? Vamos analisar um pouco essa rivalidade. A gente tem uma imagem. Na primeira imagem a gente tem uma conferência, que a gente chama de Conferência de Berlim, liderada por um chanceler alemão chamado de Otto von Bismarck. Os países estavam nessa corrida, nessa rivalidade, ou seja, quem vai ter mais zona de influência na África e na Ásia. A imagem do lado mostra isso, essa competição, essa rivalidade entre eles. Então,
Qual o acordo que fizeram? A partilha da África e da Ásia por zonas de influência. Vale ressaltar que você já teve uma corrida chamada colonialismo lá no século XV e XVI. Agora nós vamos ter o chamado neocolonialismo. Tem diferenças. Definição do imperialismo, processo que ocorreu entre o século XIX e o século XX, marcado pelo desenvolvimento industrial, tecnológico, com a necessidade de ampliar os mercados, ou seja, matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. E diferença entre colonialismo e imperialismo. Dá uma olhada na imagem. Colonialismo, a gente tem a presença do Estado. Quem é o Estado? O rei. Então você tem o Estado com uma doutrina econômica chamada de mercantilismo, acúmulo de capital, né? Você também tem a chamada catequização, né? O colonialismo está muito mais preso nas colônias americanas, né? E já no imperialismo você tem um Estado burguês, a não intervenção do Estado, é chamado liberalismo econômico. A grande questão é uma questão de intervenção militar, econômica e também cultural. Então você olhando a diferença entre os dois, você percebe, né, que é um novo tipo de colonialismo. A gente chama isso de neocolonialismo. Para a gente dar uma ênfase na aula, né, ver se entendeu direitinho a proposta de viajar lá da Belle Époque até a consequência da Revolução Industrial, né, que vai criar uma tensão, um barril de pólvora, e vai culminar na Primeira Guerra, vamos analisar um exercício. Tirinha. A tirinha ela tem uma sequência, né, uma história de uma sequência, ela sempre trabalha uma ideia de ironia, né, então com uma crítica política e social. Então você tem um elemento que é o europeu e você tem outros elementos que são os africanos. E a proposta basicamente é mostrar, né, que o europeu, a superioridade racial, teoria positivista, né, darwinismo social, processo civilizatório, quer ensinar para os caras o que é democracia. Eles não sabem o que é democracia, então na visão europeia isso é um absurdo. E eles perguntam o que é democracia, um voto, um homem. Então decidimos, quem carrega? O europeu, tá vendo? Aprenderam rápido. Bom, então se o objetivo da tirinha é trabalhar uma crítica política, social, com um tom de ironia, vamos analisar as alternativas. Adequada às lutas do movimento negro norte-americano. A gente está falando de imperialismo europeu, não de imperialismo norte-americano, a gente já descarta aí. Ingênua da abolição da escravatura brasileira, de novo, fora de contexto, a gente está falando de imperialismo europeu, né? Irônica de colonização europeia do continente africano, justificada ideologicamente pela ideia de missão civilizatória. Todos os elementos presentes, ironia, processo civilizatório, imperialismo europeu no continente africano. Então, alternativa C. Galera, essa é o tema, né? Belle Époque, o imperialismo. Agora a gente vai fazer um recorte muito importante, trabalhar a história, mais voltado para a literatura. Vamos contextualizar um pouco o tema, o reflexo dessa chamada Belle Époque no Brasil. A gente tem uma expressão chamada Belle Époque brasileira, né? E para a gente falar um pouco desse tema, eu trouxe uma convidada especial, a professora Renata, que é da equipe do GEAD também, professora de português, e a gente vai fazer uma relação história e literatura com o Curtiço, né? O objetivo é analisar um pouco a obra e também contextualizar, principalmente com esse reflexo de modernização no Brasil. Especificamente no começo no Rio de Janeiro, né? E a gente tem ali todo o movimento que vai gerar também a revolta da vacina, toda a ideia de arquitetura, urbanização, uma missão francesa no sentido de o que está acontecendo na Europa, vamos fazer igual aqui no Brasil. E isso traz reflexos também para a sociedade e a gente vai abordar através de alguns personagens e através da obra do Curtiço. Bem-vinda, professora Renata. A gente está abordando aqui um tema muito importante, que é o reflexo da Belle Époque europeia no Brasil. A gente chama de Belle Époque brasileira, né? Lembrando que o Brasil está com uma república recente, né, em construção, consolidação. Então, a ideia de modernização ainda é muito precoce no Brasil. A gente tem um cenário, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem o presidente Rodrigues Alves, né, que é esse plano de modernização, e tem um efeito local, né, com o prefeito Pira Passos, né, o sanitarista Oswaldo Cruz, que vai culminar, por exemplo, na revolta da vacina. Então, a gente tem toda essa ideia de urbanização, tem elementos também, como que a gente pode dizer, elementos que ainda estão em formação, por exemplo, a questão da abolição, né? A questão da escravidão é um elemento
que ainda está em transição no Brasil, enfim. E aí o Cortiço, eu acho que conversa bem com essa parte de história, até mesmo com literatura e com a própria arte, a arquitetura. Queria que você abordasse o tema, a importância dele, alguns personagens relevantes para a gente contextualizar um pouco a história e a literatura. Tudo bem? Certo, obrigada, professor. Realmente, a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, vem bem a calhar com esse tema, porque ela vai retratar justamente o Rio de Janeiro nesse período do final do século XIX, que era a capital do Império na época. Perfeito. Né? E o livro foi escrito pelo Aloysio Azevedo em 1890. E o Cortiço, ele foi construído pelo personagem João Romão, que era um português que se juntou com a Bertoleza, que era uma personagem ex-escrava, só que fugitiva, não alforriada. E ele pegou o dinheiro dela, que ela tinha juntado através do comércio que ela tinha criado de venda de peixes e de alimentos. Então, como eles estavam em parceria, ele acabou pegando esse dinheiro e criou a estalagem São Romão. Então, nesse cortiço veio morar a população mais pobre do Rio de Janeiro, né? Que conviveu lado a lado com o João Romão, que fazia parte de uma elite. O João Romão era um personagem super ambicioso, não media esforços para subir de classe social, e então ele só pensava nisso. A estalagem não dava boas condições para as pessoas, e o livro vai contando as histórias paralelas, tanto da burguesia como da população mais pobre. E como é um romance naturalista, né, os romances dessa época eram romances naturalistas, eles retratam o homem como ele é. Então, tanto a burguesia como a classe mais pobre, ela era retratada com seus vícios, com seus defeitos, com a sua personalidade pior, né, com a parte mais ruim do ser humano. E ela defende a tese de que as pessoas nascem num meio, numa situação histórica e numa família, e que elas vão acabar morrendo na mesma situação. Estamental, né? São romances de denúncia, né? Romances de tese, eles defendem essa teoria. E aí, para terminar a história, o João Romão acaba decidindo casar-se com a filha do vizinho, que era o Miranda, que era outro português que tinha uma carreira militar muito bem sucedida, e ele achou que ele ia se dar melhor na vida casando com a filha do Miranda, e ele acaba fazendo um plano para entregar a Bertoleza para os ex-donos dela, já que ela era uma escrava fugitiva, e quando ela descobre isso, ela acaba tirando a própria vida, inclusive com a faca que ela cortava os peixes que sustentaram ele durante todo esse tempo. Então, é uma obra muito simbólica desse período do Rio de Janeiro. Perfeito, professora. Daria um roteiro perfeito para a novela das 6 aí. Seguinte, mais para frente a gente vai falar um pouco também de outra fase, que é a Semana de 22, que é a Semana da Arte Moderna. Não para o momento. Agradecer a professora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Obrigado, galera. Espero que tenham gostado da aula, uma abordagem, né? Aprofundem sempre o conhecimento, busquem mais, né? E estamos aí, próxima aula a gente conversa mais. Obrigadão, hein?